Olá! Hoje a gente continua a nossa conversa, mergulhando agora no capítulo 5 do livro de Jó. É um capítulo, assim, denso, né? Que entra fundo na questão do sofrimento, da justiça de Deus, mas por um ângulo bem particular. Exato. Uma perspectiva que a gente percebe logo que é de um dos amigos, né? Dando conselho pro Jó. Isso. E já começa forte, questionando a quem Jó poderia recorrer e afirmando logo de cara que ressentimento, inveja, isso destrói a pessoa, o tolo. É uma associação bem direta. O texto descreve o destino desse tolo. Parece que prospera, cria raízes, mas de repente a casa é amaldiçoada, os filhos ficam sem ajuda, a riqueza some. Quase uma fórmula, né? Haja assim e o resultado é esse. Sofrimento. Mas o interessante é essa certeza, né? Quando ele diz, eu mesmo vi. Isso já cria um certo atrito com a história do Jó que a gente conhece. Com certeza, porque o livro todo estabelece Jó como justo. Então essa explicação, por mais segura que pareça, já parece meio fora de lugar pro caso dele. Mas logo depois, o tom dá uma mudada, não dá? Vem aquela parte que diz que a dificuldade, a tribulação, não brota do chão assim, do nada. Aí vem a frase-chave, né? Aquela, mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Forte isso. Muito. Sugere que o sofrimento é quase parte do pacote de ser humano, sabe? Tão natural quanto a faísca subir. E aqui tá a tensão. O sofrimento é culpa da tolice ou é só parte da vida? O texto parece jogar com as duas ideias ao mesmo tempo. Fica essa ambiguidade. E diante disso tudo, seja qual for a causa, qual é o conselho? O que fazer? A recomendação é clara: buscar a Deus, apelar para Ele. Sim, o texto exalta muito o poder de Deus nesse ponto. Que ele faz maravilhas que a gente nem entende, milagres sem conta. Manda chuva, exalta quem está por baixo, frustra os planos dos espertos, salva o necessitado da espada na boca deles, do poder dos fortes. Deus aparece aí como um agente ativo, justo, que mexe na ordem das coisas. E de um jeito às vezes paradoxal, né? Confundindo os sábios com a própria esperteza deles, trazendo escuridão em pleno dia para os maus. A mensagem é: o refúgio está nesse poder divino. Um poder que age além do que a gente entende e que pode sim reverter em justiça e dar esperança para o pobre. E aí a gente chega na parte final, que fala da correção, da disciplina de Deus. Diz lá, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Fala para não desprezar essa disciplina do Todo-Poderoso. Isso. A ideia de que Deus fere, mas Ele mesmo cura. Machuca, mas as mãos dele restauram. É a teologia da disciplina, o sofrimento visto como uma lição, uma correção para um bem maior. Uma visão bem clássica. E a promessa para quem aceita essa correção é grande, né? Livramento de um monte de coisa ruim. Fome, guerra, fofoca, destruição, até bicho selvagem. Exatamente. E mais. Segurança, paz com a natureza, aquela ideia de aliança com as pedras do campo, família próspera, muitos descendentes, morrer em paz, bem velhinho. Um pacote bem completo de bênçãos. Sim. E a conclusão é taxativa. Olha, a gente examinou isso aqui e é verdade. Então escuta e aplica isso para você. Essa certeza final é impactante. Mas levanta a questão, né? Que questão? Bom, considerando que tudo isso está sendo dito para Jó, alguém que a gente sabe que está sofrendo sem ter feito por merecer, aparentemente, como essa ideia de justiça tão direta, de sofrimento como punição ou disciplina necessária se sustenta? Ou será que ela é justamente desafiada pelo resto do livro? É verdade. Porque essa lógica parece não encaixar tão bem na experiência do próprio Jó. Exato. A perspectiva do capítulo 5 é forte. Tolice leva à ruína, sofrer faz parte da vida, mas buscar a Deus e aceitar a correção dele traz bênção. Tenta criar uma ordem. Uma tentativa de explicar e ordenar o caos do sofrimento. Isso. Mas a reflexão que fica, talvez, é justamente sobre os limites dessa ordem, dessa explicação. Quando essa verdade investigada, como o texto diz, bate de frente com a experiência real, dolorosa, de alguém como Jó, o que acontece?
Será que a complexidade da vida, do sofrimento, escapa dessas fórmulas, por mais bem intencionadas que sejam? Fica aí pra gente pensar, né? Como essa visão se confronta com outras experiências onde a justiça não parece tão clara assim.